Mas o professor Marco Aurélio já está entre nós. Bom dia, professor. Seja bem-vindo, né? Tem que ligar, né, professor? Bom dia, Renata, bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Vamos abacar um pouquinho, vem que o senhor está já fora do pronto. Mário Flávio está no DM hoje, mas ele já ele chega, né? O jogador tá só na recuperação aí, mas já chega já. E enquanto isso, a gente conversa um pouquinho. A gente vai conversando. Professor, ontem, né, a governadora Raquel Lira esteve no Roda Viva, né? Que a gente estava conversando aqui como classificar o Roda Viva, mas eu acho que é o programa mais famoso, digamos assim, de entrevistas, né? No Brasil? No Brasil, né? Antigo, de muita credibilidade. Para quem não conhece, eu acho difícil, mas o entrevistado fica no centro de uma roda e é sabatinado pelos jornalistas e representantes de vários... Que estão todos acima dele, né? Então, vários veículos de comunicação. É como se fosse uma arena uma sabatina mesmo, sabe? A pessoa ficasse lá e soltassem vários leões, né? É bem esse o espírito. E participa do Roda Viva quem está em evidência. Sim, né, sempre. Professor? Sempre. Quem está em evidência. Sempre. Então, criou-se uma expectativa grande, né? Para saber o que ia ser perguntado. A gente viu ali que o pessoal pesquisou, né? Sabia coisinhas que estão acontecendo por aqui, não só do estado, mas coisas, inclusive, de Caruaru. Isso. Né? E a gente queria fazer uma análise breve aqui. A gente separou uns 3 tópicos, foram vários, mas a gente queria falar, professor, a gente queria começar pelo assunto educação, que eu acho que hoje é o principal calo de Raquel. Perfeito. Que foi eleita em Caruaru com esse mote da transformação por meio da educação, levou isso para a sua campanha, para concorrer ao governo do estado. Reafirmou na entrevista, inclusive, esse mote. E a gente sabe que a relação não tá bacana, não tá gostosa. Então, a gente vai acompanhar o que disse a governadora Raquel Lira. A senhora apresentou um projeto de lei complementar com reajuste de 14,95% para o piso salarial dos professores. Isso vai abarcar cerca de 6 mil profissionais. Segundo o Sindicato dos Profissionais de Educação do Estado, mais de 52 mil professores ficariam fora desse novo reajuste. Eu queria entender, a senhora, qual que é o critério para selecionar só essas 6 mil profissionais, qual que é o entrave para complementar esse salário de toda a categoria e se a senhora pensa em abarcar toda a categoria? Priscila, quem me acompanhou a minha trajetória como prefeita de Caruaru, que é uma cidade do interior de Pernambuco, com 380 mil habitantes, sabe que quando eu recebi a cidade, os professores contratados temporários recebiam R$700. Eles tinham o seu reajuste de acordo com o reajuste do salário mínimo. A gente conseguiu deixar a cidade com todo mundo ganhando piso. O que eu estou trabalhando em Pernambuco é para garantir o piso a todos os professores, como garante a legislação nacional. E isso é o que nós estamos trabalhando. E ao contrário de 6 mil pessoas, são mais de 26 mil pessoas que serão beneficiadas, sendo que parte delas é efetivo, parte delas contrato temporário, considerando que a gente ainda tem muita força de trabalho de contratos temporários e que vão ser, sim, beneficiários do piso da categoria. E a mesa de negociação está aberta para discussão com os professores, já tivemos 7 reuniões específicas com eles e vamos continuar em negociação. O fato é que a gente pegou o estado desequilibrado do ponto de vista orçamentário e financeiro, né? Inclusive com impactos do próprio reajuste dado aos servidores no ano passado, que implicam cerca de 20% de reajuste na folha como um todo. E somos nós, que não havia sequer previsão orçamentária para o pagamento disso. Então, o que eu tenho dito sempre aos servidores e aos que estão próprios deputados, com quem a gente tem dialogado sobre o tema, é de que eu não posso ser irresponsável para dizer que vou cumprir algo que hoje a gente não tem dinheiro para pagar. Se você me pergunta de maneira objetiva qual a razão, é que nós estamos numa mesa específica discutindo reajuste, mas o que está hoje em tramitação na Assembleia Legislativa é garantia de 100% do piso para todos os profissionais, abrangendo mais de 26 mil profissionais em Pernambuco. A herança, né? A fala foi bem clara, né? Para ela, Renata,
é a questão da herança mesmo, como é uma herança maldita, um déficit orçamentário. E ela faz uma crítica direta a Paulo Câmara quando ela diz, olha, ele fez um reajuste aos servidores, mas agora, para pagar esse reajuste, a gente precisa ajustar a máquina. E aí... Diz que hoje não tem dinheiro para pagar. Não tem. E um detalhe, hoje, esse é um debate importante, foi falado ontem, porque hoje, na Assembleia Legislativa, a pauta é exatamente sobre essa situação dos professores. Por quê? Porque, como ela disse, ela quer dar aumento aos 27... Aumento não, equiparação do piso aos 27 mil profissionais, mas o sindicato fala em 52 mil, né? Que é o que é esses 52 mil? É que eles querem um aumento do piso mesmo. Por quê? Porque, segundo o sindicato, todo mundo vai ganhar o piso, mas um professor com 20 anos de carreira, 25 anos de carreira, 15 anos de carreira, estaria ganhando o mesmo que um professor entrante, um professor inicial. E é essa a crítica que o sindicato e a oposição vem fazendo. Mas ela deixou carimbado, né? O problema não sou eu que não quero pagar. O problema, segundo ela, é por causa do déficit orçamentário deixado por Paulo Câmara. É basicamente isso. E ela foi e fez o carimbo, né? Marcou lá a posição. Muito bem. Um outro tópico que a gente separou foi sobre segurança. Vamos acompanhar. Pernambuco, no passado, teve uma política pública de segurança que viu Pernambuco virar referência no Brasil. O Pacto pela Vida funcionou durante o governo de Eduardo, conseguiu reduzir a violência de maneira sistemática. Depois as coisas se perderam ao longo do caminho, as metas elas ficaram ensimesmadas e, na verdade, a violência aumentou, inclusive quando o Brasil reduzia e outros estados do Nordeste também. Então, a gente tem como grande desafio em Pernambuco garantir redução da criminalidade, diminuir CVLI, crime violento contra o patrimônio, feminicídio, estupro e conseguir fazer investimento na segurança pública. A gente agora está fazendo um volume de investimento, por exemplo, em compra de equipamentos básicos que há muitos anos não se via no Corpo de Bombeiros, nas forças operacionais de polícia. E vamos lançar agora no mês de julho, assim como fizemos com Juntos pela Educação, Juntos pela Segurança, que vai ser a construção coletiva do nosso novo plano de segurança pública estadual, envolvendo a todos. Um capítulo à parte é o sistema penitenciário em Pernambuco. Ainda durante a transição, eu já fui procurada por aquele que ia assumir o Departamento Penitenciário Nacional e também por CNJ, porque havia em Pernambuco uma condenação da Corte Interamericana de Direitos Humanos por violação aos direitos humanos. A CNJ fez um relatório desse tamanho que eu recebi da ministra-presidente lá em Pernambuco, dizendo que Pernambuco é o pior sistema penitenciário do Brasil. Uma política de segurança que muitas vezes privilegiou o encarceramento, mas que não conseguiu fazer a contrapartida de prevenção e nem de ressocialização. Nesse viés entra sim a nomeação de novos profissionais. Então, aos policiais penais, um pouquinho mais de paciência, está chegando a vez de vocês. Nós estamos tendo com muita cautela nas nomeações, como eu disse, considerando que a gente está no limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal no gasto com o pessoal, para garantir que tudo que a gente faça não impeça a gente de cumprir o nosso compromisso com o servidor. Eita, a gente viu a charge, que também é uma característica, né, do Roda Viva, né? De acordo com as respostas, o cartunista vai desenhando, né? E aí uma das fotos, para quem está na experiência Rádio Cidade, foi Raquel com a lista de demandas na mão e só com a notinha de dinheiro, dizendo verbas. Inclusive, durante a entrevista, muita gente, no YouTube pelo menos, Renata, houve muito pedido de professores, de servidores. O pessoal aprovado da PM em 2018 fazendo pedidos lá. O pessoal do Detran fazendo pedido. O pessoal da Secretaria da Educação, os professores fazendo pedido também. Foi uma chuva disso, e a live ali sempre com muita gente fazendo esses pedidos. Uma das charges foi isso. O cartunista colocou, né, uma pessoa diz, entra na fila. Olha, eu quero minha nomeação. Entra na fila. Na fila. Então, houve muito essa... O que os políticos poderiam deixar claro durante as campanhas era isso. Olha, eu quero fazer isso. Isso. Mas isso depende disso, isso depende de... O dinheiro vai vir de tal lugar ou não. O dinheiro vai vir de tal lugar. Para eu fazer isso, eu preciso que seja aprovado lá na Assembleia. E para aprovar na Assembleia, eu preciso que vocês votem nos meus deputados. Sabe? Essa honestidade na hora da campanha. Por isso que quando passa, que vem o banho de realidade, as pessoas se surpreendem, se frustram, querem uma celeridade que às vezes não dá para ter,
né? E aí já não acredita mais, votar errado. Enfim, eu acho que a questão de votar errado, você precisa acompanhar os 4 anos do mandato de quem você vota. Para fazer realmente uma avaliação, né? E o político, ele precisa conversar com a imprensa, ele precisa ser questionado. Um programa como o Roda Viva é muito bom. Tem uma coisa, você está nas redes sociais falando, só você fala, né? Então você estudou ali, o que é que você foi preparado, você pela assessoria, você edita, né? E ali você discursa, não é só. Então, quando você não é questionado, às vezes quando você está... Vem um político nunca vem em Caruaru, é quando vem, a assessoria fica, ó o tempo, não pode perguntar isso, por favor, tá? Nem a assessoria de imprensa, é atrapalhador de imprensa, tá? O cara tá lá, é a oportunidade, tem que perguntar tudo. Eu lembro uma vez, Eduardo Campos veio aqui, eu tava até falando com o meu querido Carlos Plácido, ele veio fazer uma inauguração, entregar alguma inauguração da área da saúde, e a gente tava aqui com a obra da 104 atrasadíssima. Como ainda hoje, viu? Como ainda hoje não concluiu. A gente tava com o cara da obra e a gente não ia perguntar. Claro, o Carlos Plácido perguntou e a assessoria ficou na bronca, porque ele não veio falar sobre isso. Meu amigo, o cara não vem aqui, o político não vem aqui na cidade. Quando ele vem, ele tem que ser questionado sobre tudo, bom ou ruim. Tá? Não deveria ser ele que deveria determinar o que vai ser falado pelos outros. Qual é a pauta? O jornalista não tem que ter isso. Não pode perguntar sobre isso. Não, meu, é outra profissão isso aí. Não tem isso que o jornalista não tem o que vai perguntar, o que não vai ser perguntado. Olha. A não ser que você esteja negociando uma exclusiva e o cara vai, mas o cara não vai falar sobre isso. Aí uma decisão do jornalista falar ou não. Mas o assessor está dizendo o que é que o jornalista tem que perguntar ou não. Pelo amor de Deus, faça-me o favor. Não esqueça, tá? Um dia você é assessor, no outro dia você está em veículo. E a mesma coisa eu falo para quem está em veículo, que se irrita com assessoria, um dia você está em veículo, um dia você é assessor. Tá? A roda gira com força. Mesmo um dia você está em cima, um dia está embaixo, um dia está numa posição, um dia você está na outra. Olha... Tá? Um detalhe sobre esse vídeo rapidinho é que ficou claro que Raquel, ela lembra o DNA dela, né? Ela claramente, ela faz elogios ao PSB de Eduardo Campos, inclusive porque ela lembrou durante a entrevista que ela foi secretária da Juventude. Ela também colocou aí o Pacto pela Vida, a educação do tempo de Eduardo Campos, e isso ajudou depois, acho que foi a Vera Magalhães, a entrevistadora principal, ela pergunta, olha, mas qual é o PSB que é mais que é mais bacana? Qual é o PSB de hoje? O de Eduardo Campos ou o atual? E ela separa claramente, né? O PSB bom era o que ela estava. É o que ela estava, que era o de Eduardo. Depois que ela saiu, o PSB não prestou mais. Exatamente. E eles, inclusive, insistiram na pergunta dizendo, certo, mas o filho de Eduardo é o prefeito do Recife. Ele está no PSB bom ou no ruim? Aí ela disse, sobre isso são os analistas políticos. Aí ela foi tucana, né? Ficou em cima do muro e evitou entrar numa bola mais dividida ainda, mas que ela fez essas observações ela fez. Professor, o outro tópico, o terceiro e último tópico que a gente preparou, Mário Flávio mandou mensagem aqui, né? Lembrando que o governo do estado deve chamar os concursados da PM agora em julho. Pois é, expectativa grande para isso. Juntos pela Segurança, né, que ela quer fazer o lançamento, fez o da educação, quer fazer o da segurança. E aí, essa é uma expectativa enorme, né, de uma galera grande aqui no estado de Pernambuco. Vamos aguardar, ver se vai se concretizar. Olha, desde que Raquel ainda era prefeito e Rodrigo o vice-prefeito, que se falava que Rodrigo era uma figura ilustrativa, né, que estava lá só ocupando o cargo. Poucos achavam, né, na Vera, que Raquel sairia e Rodrigo assumiria a gestão. E quando isso aconteceu, muito se dizia que o Rodrigo ia estar como prefeito, mas quem ia continuar mandando era a Raquel. E não foi isso que a gente viu, né? A gente percebe isso desde a mudança praticamente radical de equipe da gestão. Exato. Rodrigo Pinheiro. Então, e muito se diz nos bastidores também que essas demissões, essas mudanças, né, muito grandes, e tudo isso não teria agradado muito a Raquel. E existe uma grande especulação se, quando Rodrigo se candidatar no ano que vem, se vai ter o apoio de Raquel ou não. E isso foi um dos temas ontem do programa Roda Viva. No caso de Caruaru, hoje mesmo teve contato do seu ex-vice, Rodrigo Pinheiro, se aproximando do PSB, que é justamente o partido que tem essa divisão com a senhora no estado. Ele vai ter seu apoio? Só quero deixar bem claro que Rodrigo é do PSDB, que eu vou fazer tudo aquilo que
pela minha cidade e por tantas outras com quem a gente tem um diagnóstico muito claro, de onde a gente tem um diagnóstico muito claro e que esperaram muito a presença do governo de Pernambuco e ele se fez ausente. Eu sou municipalista, eu vou estar junto, vou fazer aquilo que for possível dentro das minhas condições para permitir que as pessoas possam viver bem onde elas vivem. E eu, Rosiana, eu vou me permitir deixar a discussão dos nomes para o ano que vem, em relação ao todo. Em relação à minha cidade, dizer que farei por ela tudo aquilo que for necessário, que eu não consegui fazer enquanto prefeita, fazer como... Fará por Rodrigo também? Ele é o prefeito. Pois é, mas sem risco de rachar aí em relação à campanha do ano que vem. Ele sabe disso. Não respondeu, viu? Você viu? Essa é a pergunta mais aguardada e talvez agora a não resposta mais Farei comentada. tudo que for preciso pelo meu município. Eu não disse que o que era preciso para o município era Rodrigo. E, inclusive, foi perguntada diretamente, né? Mas isso inclui não romper com o Rodrigo. Ele sabe disso. Ele mas sabe ela disso. não chegou junto mesmo para fazer aquela fala. Ela aproveitou. Escorregou. Nível nacional, poderia Momento agora... Bocos. Pipocou. Pipocou, né? Ela poderia, veja, uma audiência nacional, um momento desse Estou seria... com o Rodrigo. Estou com o porque Rodrigo. eu sei que ele já está dando continuidade ao que eu deixei em Caruaru. Isso. Está fazendo uma boa gestão. Isso. Vai ser assim, o que a gente vai chegar junto com o governo do estado, não só de Rodrigo, mas dos outros municípios. Eu estou com ele sabe que eu estou com ele. Não falou. Não falou. Tá? Então a não resposta mais comentada, o que vai ser mais comentado aqui para a nossa região da entrevista é muito provavelmente essa parte, que não é uma fala, é uma não fala. E é isso que está chamando muita atenção e que pode ligar os sinais de alerta, né, na oposição local e também no próprio governo, né? O Palácio do Drayton Nejaim nesse momento deve estar com as luzes amarelas acesas. Eu só acho difícil Raquel explicar isso, se realmente não for para frente, como ela vai trabalhar isso. Isso. E como ela vai apresentar um nome para a cidade. E que o tempo é muito curto. Muito curto. Para se fazer uma nova candidatura, enfim. Não dá para ser um nome, se for, não dá para ser um nome qualquer. Porque hoje o nome é Rodrigo. Sem dúvida. Né? E está trabalhando para esse. Ele já saiu na frente. Aí vai dizer que... Será que o povo vai tratar a Raquel como tratou Tony Gel em relação a Neguinho? Porque para ela dizer que não vai aceitar Rodrigo, ela tem que macular essa gestão. De alguma forma. E que de algum modo foi ela quem deixou. Eu deixei, mas eu não esperava que fosse dessa forma. E os motivos precisam ser pontuados para que essa aliança não exista no ano que vem. Pois é, então tem três coisas. Ou ela um dia ainda chega e fecha o apoio, mas essa oportunidade passou ontem e ela não fez. Não fez, não. Ou ela rompe e com isso é uma justificativa, como você coloca muito bem, a narrativa tem que ser bem construída. Ou terceiro, um apoio meia boca, mas aí é ruim pros dois. Um apoio meia boca, sabe? Aí entra alguém que não vai ser nem Rodrigo nem Raquel. Pois é, e um apoio meia boca é ruim pros dois, mas é assim... A conferir, né? Porque eu acho que a não fala de Raquel foi um momento para a situação aqui de Caruaru, um dos momentos mais interessantes desse ano até agora, esses 6 primeiros meses. Gente, é isso. Eu imagino como estão os bastidores do Palácio Jair. Eu acho que as luzes amarelas estão acesas, sabe? E um detalhe sobre a entrevista, Renata, do ponto de vista de quem está em São Paulo, a entrevista era nacional, de quem está em Cuiabá, de quem estava no Rio Grande do Sul, não foi uma grande entrevista. Não foi. Ela não se apresentou nacionalmente como uma líder nacional, como se esperava. Ela é do PSDB, um partido importante. Se falou muito disso durante a entrevista. Mas para o ponto de vista local... Foi um programa que deveria muito bem ter sido aqui em Pernambuco. É isso. Para o ponto de vista local, foi uma boa entrevista. Nacionalmente rendeu boas pautas localmente. Pois é. Nacionalmente foi. Nacionalmente acho que foi uma entrevista mais média para fraca. Agora, chamar a atenção, professor, que é o que a gente abriu aqui, né? Só vai pro Roda Viva quem está em evidência. E ela está. E ela está. Mas a entrevista foi muito interessante do ponto de vista local. E aí, local é Pernambuco e Caruaru. Aí ela foi muito interessante. Para nós que convivemos com essa política local, perfeito. Para a política nacional, talvez ainda não foi dessa vez que ela fez o brilho que poderia ter. Porém, são 6 meses de governo. Ela deve ser chamada em alguma outra ocasião nesses 4 anos para o Roda Viva, sem dúvida. E outros programas importantes nacionalmente. Mas, por hora, a entrevista foi mais interessante
para a gente aqui da província do que para quem estava fora dela. Outro detalhe na província foi ótimo. Um outro detalhe, professor, foi um chamego para Lula, né, também, né? Isso é verdade. Ela tentou escapar da polarização que colocaram o tempo todo, desde o primeiro momento da entrevista, né? Lula, Bolsonaro, esquerda, direita, ela se saiu muito bem, mas claro, como Lula é o presidente, ela trouxe a ideia de uma aliança administrativa. Das vaias nos eventos do PT, né? Mesma coisa. Uma aliança administrativa ou republicana. Ela é claro que ela está certa. Se o presidente atual, que pode mandar verbas ou não, é o Lula, por que ela vai ficar fazendo um ataque ou algo nesse sentido? Então, ela tá correto. Tem que focar no que ela precisa, Exato. né? Não tem como pegar dinheiro de alguém falando mal dele, né? A mesma coisa ela fazia no governo Bolsonaro, mesma coisa. Quando era prefeita. Ela não recebia dinheiro do governo do estado, ela tem que bater na porta do governo federal. Paulo Câmara dava dinheiro a ela. Isso. Tem que bater na porta do governo federal. Aí tá falando mal do Bolsonaro, e se reunindo com os ministros dele? Eu acho que não. Quem é que faz isso no dia a dia? Pois é. Tu fala mal de alguém que tu vai pedir dinheiro a ele prachado? Imagina qual é a resposta que você vai ter. Coisa desagradável. Não tem muito. Então, assim, a polarização. Assim, não precisa ser nem especialista na área pra isso. E aí a polarização, que era um mote da entrevista nacionalmente, ela escapou muito bem, claro. Pra quem é de fora, ficou pensando, porque ela é tucana, né? E os tucanos ficam em cima do muro. Mas não é por isso, entanto. Foi muito mais por a lógica que você imprimiu, Renata. Pra que vai fazer ela precisando do governo federal, indo a Brasília atrás dos ministros, vai sair aí descascando o presidente em rede nacional. Isso não ia funcionar e ela não chegou na política ontem, né? Tem isso. Professor, ainda 10h33, um monte de coisa ainda, até meio-dia a gente vai, né? Professor, uma outra coisa que Raquel protagonizou ontem foi usar mesmo a gente sabendo que o evento, o Festival de Inverno de Garanhuns, é um evento do governo do estado, mas ele é realizado em Garanhuns. Sim. Então, você vai fazer uma festa no quintal do outro, você precisa avisar, eu vou pagar tudo, mas eu vou utilizar o teu quintal. Então, tu precisa avisar pelo menos o dia pro cara, pelo menos, sair da casa e deixar a casa. O Sivaldo Albino não gostou, que é do PSB. Disse, poxa, mas a festa é aqui, vamos alinhar pelo menos a data. Ele ficou sabendo pelas redes sociais. Isso. E aí, Raquel usou uma forma que ela criticava muito do Paulo Câmara, né? Que não era aliado político dela, e que é mais ou menos o que ela usou com o cara lá de Garanhuns, com o prefeito de Garanhuns, né? Não são aliados políticos, ele é do PSB, e ela é o encarne com o Isaías, que é o ex-prefeito de Garanhuns. Que é o líder do governo dela, né? Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação breve aí dessa atitude de avisar que vai fazer a festa na casa do outro sem falar com ele. Realmente, o Sivaldo Albino foi às redes sociais, assim como o Raquel foi para anunciar, ele foi para dizer que a Fundarp tinha selecionado uma outra data, inclusive ele ia promover um evento evangélico da cidade, lá no Colégio 15, na data prevista, e aí vai ter que alterar tudo. Então ele disse, olha, foi descortês, foi desnecessário. Ele reclamou mesmo, muito fortemente. Que deselegante, já dizia a Sandra Berg. Ele veio nesse tom, né, e colocou claramente que ela está fazendo uma gestão que não tem diálogo. Esse foi o ponto que ele pontuou isso diretamente. E do mesmo jeito que ela veio pelas redes sociais, ele também veio em contrapartida. E aí onde está... Como é que isso vai ser feito? Porque 80% dos recursos realmente vem da Fundarp, o FIG é da Fundarp, né, que é do governo do estado, mas a prefeitura precisa organizar a cidade, e outra, melhor uma organização administrativa, do mesmo jeito que ela faz com Lula, que precisa ter uma aliança administrativa, é preciso talvez não, é preciso ter entre ela e os prefeitos, mas Sivaldo Albino vem daqui a pouco aqui na Rádio Cidade, na verdade, por telefone, vai conversar com a gente, sabe? O Mário Flávio está chegando também, para a gente bater um papo com o Sivaldo sobre isso, como é que é o detalhamento desse ponto e o que pode ocorrer a partir de agora, né? Já que Raquel já decidiu que as datas do FIC já anunciou. Mas aí, Sivaldo Albino, daqui a pouquinho, no Momento Cidade Entrevista no Manhã Cidade, Renata. A gente sabe que essas são polêmicas à parte, o Festival do Inverno é sempre maravilhoso, seja com quem tiver, o prefeito que tiver, o governador que tiver. O pessoal sabe da importância daquela festa, é sempre maravilhoso, todo mundo vai. 10h36, professor, para encerrar mesmo agora, a TSE retoma nesta terça-feira julgamento que pode tornar Bolsonaro inelegível. Será, professor? Olha, ou é só mais um negócio para desgastar lá?
separaram 3 sessões. A primeira já houve, os advogados de defesa e acusação falando. Essa segunda sessão se espera que os votos comecem a ser dados e que nenhum ministro peça também o vista. Porque se pedir vista, 30 dias e depois mais 30, então adia tudo. Mas se não, é possível que hoje comece os votos e até tem uma terceira sessão, não termina hoje. Então, os votos... Começa hoje. A Bolsa de Apostas em Brasília, num ponto de vista jurídico e político, que o Bolsonaro perderia, e aí a questão é o placar. São 7 ministros, tem 3 bolsas de aposta. 5-2 para inelegibilidade, 6-1 ou até um 7-0. Lembrando que tem 2 ministros que ele indicou, inclusive o Cássio Nunes Marques, que ele indicou ao STF, está lá no TSE. A incógnita é o voto dele, é 2 coisas. Ou ele pede vistas, e aí provavelmente votaria a favor de Bolsonaro, ou se ele não pedir vistas, é possível até que ele vote contra Bolsonaro. Mas essa é a grande incógnita durante essa questão. Agora, até os aliados de Bolsonaro já percebem que é muito provável que o ex-presidente se torne inelegível, gente, por 8 anos. Mas aí, a conferir, começa hoje a parte mais importante do julgamento. Muito bem. Vinheta e WhatsApp Cidade. Manhã